Outras coisas que a gente pode fazer. Existe uma prática que se chama journaling. Essa prática, né, de journaling, ela faz com que eu possa escrever o sentimento que eu estou tendo. É como se eu escrevesse um diário para eu mesma. Então, o fato de eu soltar essa informação, de eu ajudar o paciente a escrever sobre aquela emoção, ele já está pondo para fora. O nosso cérebro, ele precisa materializar. O nosso cérebro, se nós não fazemos uma determinada coisa, ele não coloca um cheque de concluído. Então, imagina que você passou por um processo em que você discutiu com a sua mãe. Se você continua com aquilo na cabeça e você não fala com a sua mãe sobre aquilo que você ficou chateada, sobre tudo que aconteceu, se você não fala para ninguém, o seu cérebro vai ficar constantemente falando com você daquela emoção, daquele sentimento, daquilo que aconteceu. Mas a partir do momento que você faz tipo um journaling, o que vai acontecer? Naquele mesmo momento, o seu cérebro começa a entender que você já resolveu aquele conflito. É a mesma coisa que, às vezes, eu, quando era pequena, tinha uma mania linda de sentar na frente do espelho e ficar falando. Quando alguém me ofendia, eu falava como se fosse a pessoa. E eu falava. É porque você, porque não sei o que. Hã? Como assim? Você não sabe o que aconteceu? Você sabe sim, foi você que fez. E eu falava e respondia. Tá? Eu falava e respondia para mim. E aquilo me ajudava muito a aliviar minhas questões emocionais. Então, vocês colocarem para o seu paciente esse direito deles escreverem, deles falarem de algo que não está sendo importante para eles ali naquele momento, mas que eles vivenciaram, é uma forma deles soltar. A segunda coisa é a gente fazer um roleplay, né, que a gente chama, que é o reprocessamento emocional. O que é esse roleplay? É a gente olhar para aquela situação que nós vivenciamos e pensar, se eu tivesse que viver novamente, o que eu faria de diferente para não ter trazido tanto dano para mim? E aí eu paro naquele exato momento e começo a reviver essa situação. Eu não teria falado isso, eu não teria gritado tanto. Se calhar eu nem tinha ido, pronto, eu nem ia. E o que ia acontecer se eu não fosse? Ela ia ficar chateada, mas olha, chatice passa. E você vai questionando as coisas que você gostaria de fazer de uma forma diferente. Você vai sentindo o que está acontecendo naquele momento, aquela ação e que você está resolvendo o conflito. Isso são coisas que ajudam muito a gente a lidar com as nossas emoções negativas. Desses pontos que eu estou falando, esse é um dos pontos que eu gastei mais tempo, porque é a coisa que mais vai diferenciar para o seu paciente, tá? O segundo ponto, gente, tem uma coisa que é muito importante, que é o controle do estresse e os estressores ativos. O que são estressores ativos? São aquelas coisas que você já sabe que irritam o seu paciente. Sabe quando você já sabe que aquilo afeta seu paciente? Seu paciente, por exemplo, não basta, se ele tiver que ir numa festa da firma, ele vai entrar em estresse. Se ele tiver que lidar com um filho que vem e fala tudo que pensa na sua cara, vai adoecer esse paciente. Se ele tiver que lidar com frases negativistas, ele vai alterar esse paciente. Então, a gente precisa conseguir compreender quais são os estressores ativos do nosso paciente, o que é que faz com que o seu paciente saia do foco. Quem tira o seu paciente do foco? Será que é o pai? Será que é a mãe, a irmã? Que quando chega perto já faz ele entrar em crise de ansiedade? Quem é a pessoa que está mais perto de você quando você tem uma crise de ansiedade? São perguntas que nós podemos fazer para o nosso paciente para entender aonde que está drenando a emoção dele e levando ele para uma alta produção de cortisol. Então, o que nós precisamos entender? Sempre que o paciente está em tratamento, convém ele aprender a sair das situações que lhe estressam. Então, se eu estou tratando o meu paciente, eu estou fazendo a biomicrohertz, eu estou fazendo outra técnica com ele, eu preciso ter certeza que ele está saindo de um ambiente estressor e entrando num ambiente mais acolhedor, para que ele tenha maiores chances de sair daquela característica do que ele está vivendo naquele momento. E como seria isso, Gi? Imagina, até porque minha paciente é casada, é o marido dela que estressa ela, como que ela faz? Ela vai pedir o divórcio, vai sair de casa? Não. Mas existem alguns assuntos que fazem a sua paciente entrar em estresse. Não é só a presença dele, mas determinados assuntos. E esses são assuntos que ela vai evitar num processo de cura. Esses são assuntos que ela vai aprender a ver de forma diferente. A palavra equilíbrio emocional significa inteligência emocional, ou equilíbrio emocional, significa que você olha aquilo que te estressa e você entende se vale a pena se estressar ou não vale a pena você se estressar com aquilo. Por exemplo, estou andando num trânsito e estou extremamente estressada com o trânsito.
Mas será que vale a pena estar estressada com o trânsito, uma vez que o trânsito não vai andar mais rápido só porque eu estou estressada? Se só vai criar mais estresse, vai criar dor no meu estômago, vai fazer com que eu fique acelerada, vai fazer com que eu fique de mau humor. Então, uma vez que já está acontecendo, que eu já estou no meio de um trânsito que está bem caótico, eu coloco uma música para me relaxar. Eu faço uma outra coisa, não adianta eu dar foco para algo que eu não resolvo. A mesma coisa com o marido. Se aquele marido está te estressando em coisas que você não consegue resolver, não adianta você dar foco para aquilo. Porque a não ser que você já esteja pensando em resolver aquela situação, você aconselhar o seu paciente a passar por aquilo vai ser bem pior para ele, a querer resolver aquela situação, porque daí ele vai, se separa e aí começam outros tipos de problema. Então é sempre importante a gente entender como que a gente controla a nossa emoção.